bem, pessoal? Voltamos aqui para a segunda etapa da nossa aula, né? Essa é a aula número 1 do módulo terceiro módulo, crimes aqui contra a pessoa, né? Em que nós estamos tratando nessa aula do homicídio, né? E estávamos nessa tela falando do homicídio privilegiado, né? De acordo com o artigo 121, parágrafo 1º. E aí eu disse que um dos motivos para o privilégio seria a violenta emoção, praticar um homicídio por violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então a vítima provocou ali uma situação e a pessoa reagiu. E antes do intervalo eu falei do homicídio passional. Eu tenho visto nesses anos todos muito essa característica. Hoje ainda, se você for Brasil afora, vai ter alguns casos em que, numa situação de flagrante adultério, por exemplo, uma pessoa pegou o outro em adultério e mata, vai ainda, no Brasil, dependendo da situação, calhar uma tese chamada de legítima defesa da honra, a qual não tem a menor data vênia, não tem a menor razão de existir nessas condições, né? Não existe isso de legítima defesa da honra, eu lavei a minha honra, não existe isso, né? Pode ter sido pensado isso no passado, hoje em dia não tem mais essa condição, mas eu estou afirmando aqui para vocês que o Brasil é muito grande e em muitas localidades você ainda vai encontrar essa argumentação de que houve ali um homicídio em legítima defesa da honra, não é? Mas, por outro lado, se essa é uma tese equivocada, como eu estou colocando aqui para vocês, o homicídio privilegiado já entra muito nesse fator. Tenho visto isso constantemente, né? Por quê? Quando uma pessoa vê o seu cônjuge, homem, mulher, sobre muitas variantes, em flagrante adultério, essa pessoa ela pode reagir de várias maneiras. Tem gente que vai começar a chorar, tem gente que vai sair correndo, tem gente que nem vai ligar, tem gente que vai até gostar, né? Tem gente que vai perguntar se pode participar também, né? Todos os tipos de reações é possível se encontrar numa situação dessa. E vai ter gente que vai ficar transtornado, alucinado, vai perder as estribeiras, vai ficar cego, vai ficar maluco, entre aspas, porque na verdade a pessoa não perde a sanidade mental naquele momento, né? Mas beira tal situação. E diante desse transtorno fica violento e reage violentamente. Então pode caracterizar, claro, o homicídio privilegiado. Deve ser punido, evidentemente, mas com uma pena um pouco menor do que o normal. Compreendido? Violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima? Maravilha. Também caracteriza o privilégio o relevante valor. E aqui a gente tem que pensar no relevante valor social e o relevante valor moral. Mas perceba que quando a gente fala de valor, né, relevante valor, todos nós, talvez a gente não tenha parado para pensar nisso, mas todos nós, de alguma maneira, temos ali uma escala de valores. Uma escala de valores. Eu posso, se instado a tal atitude, posso listar ali o que é mais importante para mim, né? Então tem uma escala de valores. Tem gente que vai colocar a família em primeiro lugar, o trabalho, isso, o casamento, assim, assado, né? Então tem valores importantes. Quando a gente fala de relevante valor, tanto social quanto moral, nós estamos falando de valores que sejam realmente da primeira prateleira, sejam valores que realmente, assim, sejam relevantes, importantes ali. Não é um segundo plano, né? Tanto para a sociedade de uma maneira geral, quanto para o indivíduo, isso moralmente, para suas convicções interiores, né? Muito bem, quando a gente fala de relevante valor social, primeiramente, a gente não pode pensar na sociedade como um todo, né? A sociedade como única no Brasil, porque isso não é
verdadeiro. Né? O Brasil é continental. O Brasil, eu não sei exatamente, mas creio que o Brasil seja quase do tamanho da Europa. Né? Se você pensar em tantos países ali da Europa, o Brasil talvez seja do mesmo tamanho, ou até maior, não sei, dependendo da situação, né? Então, quer dizer, o Brasil é grande, com realidades muito diferenciadas, né? Então, quando a gente fala de relevante valor social, nós estamos pensando em núcleos sociais, pensamentos coletivos ali de uma determinada região, de uma determinada tradição, de um determinado pensamento quase que coletivo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de crimes contra a dignidade sexual, né? Por exemplo, um estupro, ele pode ser tratado numa região de uma forma e na outra região de outra forma totalmente distinta, né? Talvez numa grande cidade, e aliás eu vi uma reportagem recentemente sobre isso, né? Como o paulistano, por exemplo, aquele que mora na cidade de São Paulo, trata a violência doméstica, por exemplo. Vai ficar indignado, vai ter ali, talvez fazer uma corrente na internet, fazer um protesto, alguma coisa assim. Mas, em alguns lugares do país pode ser diferente, né? Então, se você tem, em alguns lugares, um pensamento mais machista, por exemplo, não vão nem ligar para a violência doméstica. Em outros lugares, se praticar um estupro, o estuprador deve ser morto. Todo mundo pensa nisso. Né? Eu não sou, evidentemente, a favor. Né? O sujeito pode ser o criminoso, o que for. Eu sou absolutamente contra a pena de morte. Acho que tem outros elementos de pena que podem ser aplicados com muita precisão. Mas haverá um pensamento coletivo ali de achar, não, tem que morrer. E aí uma pessoa que mata um estuprador, dependendo do contexto, nesse exemplo que eu estou dando, pode estar imbuído desse relevante valor social para aquele núcleo social ao qual ele pertence, pode fazer parte ali desse pensamento social ao qual ele está imbuído, né? E com isso, consequentemente, pode ter uma pena um pouco menor do que o normal. Tá certo? Mas é um exemplo, tem que pensar isso dentro de aspectos sociais. E quando se fala de relevante valor moral, aí, pessoal, nós estamos pensando naquilo que é importante intimamente para as pessoas. E talvez o maior exemplo, né, de que trata o relevante valor moral seja a eutanásia, que é conhecido como homicídio piedoso. Homicídio piedoso é a eutanásia, né? Que é crime, ainda é crime, claro. Né? O que é a eutanásia? A eutanásia é matar a outra pessoa porque ela está sofrendo, para tentar abreviar o sofrimento alheio. Né? É claro que ninguém tem o poder da vida e da morte de outra pessoa. Pode estar sofrendo, pode não estar, mas ninguém tem esse poder de tirar a vida do outro. Né? Mas quem mata por uma situação como essa, triste, muito difícil, deve ser apenado de uma maneira também diferenciada, né? Evidentemente. Essa é uma discussão muito intensa. Em muitos países, nós temos até a morte assistida, em que a pessoa pede para o outro matar, e isso é autorizado até pelo Estado. Se discute esse direito, né, de viver, de morrer, é uma discussão profunda dentro do princípio da dignidade humana, né, de uma profundidade bastante grande. Né? Mas, enfim, a eutanásia seria um desses elementos do relevante valor moral, dentre outras situações que possam aparecer aqui. Tudo bem? Legal? Então, esses são os privilégios, evidentemente, todos eles dizem respeito a motivos do crime e, então, são incompatíveis entre si. Não dá para ser violenta emoção e relevante valor ao mesmo tempo, né? Não teria como isso. Como eu mencionei aqui, o homicídio privilegiado não poderá ser tese na primeira fase do júri, na fase de pronúncia, somente sendo explorado
em plenário. Isso, inclusive, faz parte da lei de introdução, salvo meu juízo, artigo 7º da lei de introdução ao Código de Processo Penal, em que trata exatamente sobre esse tema, né? Já no parágrafo 2º do artigo 121, nós vamos encontrar, então, as qualificadoras. Aí o homicídio será chamado de qualificado, né? E até um tempo atrás, nós tínhamos 5 qualificadoras. O parágrafo 2º tratava de 5 incisos. Só que, recentemente, questão aí de um pouco mais de 5 anos, né? 6, 7 anos mais ou menos, 2015, se não me falha a memória, foi criado o feminicídio, depois foi criado o homicídio de policiais, e o pacote anticrime ainda criou mais um, que é o inciso 8º. Então, hoje, no parágrafo 2º do artigo 121, conta com 8 possibilidades de qualificadoras, 8 incisos no parágrafo 2º, né? Bom, só destacando que se o homicídio for qualificado, ele já é hediondo, por ter uma única qualificadora, ou mais, já é considerado hediondo, e também a pena passa a ser muito mais rigorosa também. A pena passa a ser ali de 12 a 30 anos. A pena que era de 6 a 20 anos, passa a ser de 12 a 30 anos, que é uma pena bastante rigorosa. Tá certo? Bom, quais seriam, então, as qualificadoras do homicídio? As qualificadoras são, né? Primeiro, que se o homicídio for praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Então, o inciso primeiro fala do motivo torpe. É assim que é conhecido, né, no jargão forense, no dia a dia, tratado como motivo torpe. É qualificado pelo motivo torpe. Maravilha. Então, o que é o motivo torpe? Segundo Aníbal Bruno, né, os tradicionais juristas penais brasileiros, penalistas, como Aníbal Bruno, Basileu Garcia, eles vão dizer um motivo vil, baixo, repugnante. Quando você fala de um motivo torpe, você está pensando naquela situação que a pessoa é muito cruel, maldosa, é um motivo que mostra que a pessoa é má, né? É um motivo que gera asco, você fica até enojado daquela situação. Esse é um motivo torpe, baixo, vil, né? E a própria lei, olha que interessante, a própria lei traz um exemplo de motivo torpe, né? Então, se você pegar a redação aqui, mediante paga ou promessa de recompensa, ou outro motivo torpe. Então, significa que a paga ou promessa de recompensa é um dos motivos torpes, né? Então, o sujeito que ganha dinheiro para matar, né? O matador de aluguel, né? Eu não sei hoje em dia, né, mas eu trabalhei no júri por tanto tempo, né, até como dativo, eu trabalhei mais de 10 anos, né, como advogado dativo, e a gente era nomeado para defender todo tipo de pessoas. Então, já defendi matador de aluguel. E o custo para se matar é muito baixo, por poucos dinheiros, uma pessoa está lá matando outra, né? A vida realmente não tem a menor importância. A pessoa mata uma pessoa como se mata um frango, né? Ali, então é um negócio muito complexo, muita maldade, né? E beleza, porque a pessoa está pensando no dinheiro, está pensando em ganhar dinheiro aquilo, né? Ou recebendo antecipado, ou tendo pelo menos a promessa, né, de ter ali uma recompensa por aquela morte, né? Mas não fica só por aí, tem gente que mata para ficar com a herança. Esse foi o caso da Suzane Richthofen, né, que planejou lá a morte dos pais junto com o namorado e o cunhado, para poder ficar com o dinheiro dos pais ali, né, numa situação. Envolveu dinheiro, maldade, motivo torpe, baixo, vil, né? Haverá outras situações, como a vingança, que pode ser o motivo torpe, ou não. Aí realmente temos que analisar o caso concreto
porque a vingança pode caracterizar até mesmo o privilégio, né? Na violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, pode ser até um privilégio, mas, dependendo da situação, também pode ser considerado um motivo torpe, baixo, vil, tá certo? Vamos fazer o seguinte, mais um intervalo e a gente retorna com as outras qualificadoras aqui para vocês. Até já!